Então, fique pensando num diálogo interno negativo, uma coisa que você costuma repetir para você mesma, alguma coisa que você repete uma última vez exatamente da forma como você toca na sua cabeça e os efeitos que isso traz para você. Porque muitas vezes, quando nós ficamos remoendo alguma coisa por dentro, aquilo ali fica dentro da gente, a gente fica repetindo mais ou menos do mesmo jeito, ou num conjunto de jeitos diferentes, um conjunto de frases ou coisas que funciona como se fosse uma auto-hipnose, mais ou menos. Então, uma última vez eu quero que você entre dentro de você e toque exatamente aquelas coisas que você fica dizendo, que você se pega remoendo uma última vez dentro de você, exatamente do jeito que é. E como esse é um trabalho da programação neurolinguística, mais importante do que se perguntar por que isso está acontecendo é prestar atenção na estrutura que isso tem. Então, quando você repete isso na sua cabeça, essa voz ela é acelerada, ela é lenta, ela é alta, ela é baixa. É isso que eu quero que você comece a mapear aí dentro de você. Se é uma voz, se são várias vozes, se é a sua própria voz, se é o som da sua própria voz, se é só o pensamento sem voz que fica repetindo um grupo de coisas. Então vai identificando aquilo que é mais comum e o efeito que isso causa, porque geralmente quando a pessoa fica remoendo coisas muito negativas, ela sente um monte de coisas que ela chama de ansiedade, de angústia e uma série de coisas assim. Então, quando eu falo tal coisa, nada dá certo pra mim, nada funciona, não devia ter feito isso, não podia ter feito, como é que eu fui fazer isso? Meu Deus, o que é que eu fui fazer? Eu quero que você reproduza exatamente dentro da sua cabeça, em todos os detalhes, exatamente aquilo que você diz, exatamente a forma, o volume, o tom de voz, a velocidade, essa estrutura toda ela é muito importante, porque é isso que precisa mudar, mais do que o conteúdo, mais do que os porquês. Enquanto você vai repetindo isso, eu quero que você vá pensando nos efeitos somáticos que isso traz para o seu corpo. Que tipo de efeito em curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo que esse tipo de diálogo interno vai trazendo para você. Vai imaginando, identificando, mapeando o que é mais comum, o que é o padrão. É muito bom trabalhar com padrão, porque o padrão é aquilo que a gente faz mais, e quando você inconscientemente muda o padrão, muda toda a estrutura como uma consequência. Então vai pensando exatamente no que você diz, no que você fala, e brevemente eu vou pedir para você pensar dentro da tua cabeça o que essa parte está tentando fazer por você, repetindo esse diálogo interno, o que ela quer te mostrar, te dizer, te fazer sentir, né? Se esse remoer, se esse diálogo interno limitante, ele tem alguma função, qual é a função que ele está cumprindo, identifica aí dentro, o que ele está tentando cumprir, te alertar para alguma coisa, te fazer aprender alguma coisa que você não havia aprendido, te chamar a atenção para umas coisas que você não estava prestando atenção. Então identifique lá no fundo o que é que essa parte está tentando fazer com esse diálogo interno, com esse remoer aí dentro de você, lá no fundo. Identifique, e eu vou te pedir para você identificar aí dentro da sua cabeça que de outras formas você poderia prestar atenção nisso que fosse de um jeito diferente, ou seja, o jeito que ainda estava vigente era o jeito onde você ainda estava remoendo coisas, era o jeito como você ainda estava repetindo coisas, era o jeito como você ainda estava, né? Essa era a maneira que você havia aprendido para lidar com isso, por mais que ela não seja positiva e traga efeitos negativos para você. Isso foi o que você aprendeu ao longo dos anos, foi o que a vida trouxe para você, foi o que você aprendeu ao longo dos anos, através de todo um processo. Eu fico me perguntando como seria lidar com essas coisas de outro jeito, como seria
prestar atenção nessas coisas que essa parte está enviando como mensagem, que essas mensagens elas são importantes, tem coisa aí para prestar atenção. Ou como seria prestar atenção sem esse remoer? Ou seja, de outra forma. Talvez pensando de outro jeito, algumas pessoas podem dizer, se eu escrever a respeito das coisas, se eu ensaiar mentalmente as coisas de outro jeito. Inclusive existe terapias que mostram com sucesso estatístico comprovado e científico que quando nós ensaiamos mentalmente, por exemplo, um pesadelo recorrente, nós ensaiamos mentalmente um desfecho diferente, um resultado diferente, ou o processo de dormir para quem tem insônia e tal, quando você ensaia mentalmente outra coisa, entre 70% e 90% dos casos existe uma mudança. Entre 70% e 90% dos casos, as pessoas mudam. Elas conseguem dormir melhor, conseguem sonhar outras coisas e um monte de outras coisas aí elas conseguem fazer com esses processos. Então eu fico me perguntando como seria você se imaginar ensaiar lidando com isso de outro jeito. Por exemplo, vamos supor que uma coisa aconteceu diferente daquilo que você queria, teve um resultado diferente, você claramente gostaria de ter feito alguma coisa diferente que você não fez, claramente você gostaria de ter agido numa situação diferente daquilo que você agiu, claramente você gostaria de processar as coisas de uma outra forma, mas não fez. E aí você fica remoendo. Então imagine agora você lidando com isso de outro jeito, lidando com esse tipo de coisa de outro jeito dentro de você, que eu acho que não vai ser exatamente agradável, mas pode, com outras lentes, com outra moldura, numa outra estrutura diferente, pode trazer um resultado diferente para você. Então comece a imaginar algumas 3, 4 coisinhas diferentes, não sobre o que você fez no passado, mas sobre reagir já diferente diante de alguma coisa que aconteceu, ao invés de remoer, na medida em que você lembra de esquecer de remoer, que é o trabalho que nós vamos fazer em seguir, você faz outra coisa, lida com isso diferente, administra isso por dentro de outra forma, e embora você vá ter de lidar com as consequências daquilo que está acontecendo, será diferente, completamente diferente. E especificamente sobre esse remoer, eu quero que você uma última vez pense exatamente nesse diálogo interno e tente identificar no seu espaço ao redor de você, do seu corpo, porque nós tendemos a projetar no espaço esses diálogos internos. Para muitas pessoas, elas olham para baixo e para a esquerda, fazem movimentos com a mão esquerda perto do ouvido, que é geralmente onde para 94% das pessoas, 96% das pessoas, na verdade, é onde a pessoa processa o diálogo interno, mas muitas vezes as pessoas projetam no espaço esse diálogo interno. Então eu quero que você identifique uma última vez aquilo que você estava dizendo para si, naquela estrutura, naquela forma, daquele jeito, e tente identificar no espaço, em seu redor, onde que isso surge no espaço, a localização, se está perto, se está longe, se está atrás, se está em cima, se está embaixo, se está perto do ouvido, que geralmente é onde aparece, mas em vários casos aparece na frente ou aparece em cima da pessoa, assim, e tal, como se estivesse despencando. Então, eu quero que uma última vez você identifique intuitivamente onde que aparece esse diálogo interno e exatamente o que ele diz. Identifica aí dentro da tua cabeça o que ele diz, qual é o tom de voz, o volume da voz, a velocidade, toda essa estrutura. Se você estivesse num estúdio de gravação, um técnico de som diria exatamente, olha, você falou em tal velocidade, ele colocaria um aparelho que mediria a velocidade da sua voz, teria comprimentos de onda exatamente específicos que mostram o comprimento de onda da sua voz, a taxa de emissão, os decibéis, uma série de coisas assim. Eu quero que do seu jeito você brinque de imaginar todas essas características desse diálogo interno.
e onde que ele se encontra no espaço. E uma última vez, eu quero que você toque esse remoer que te incomodava mais dessa velha forma. Uma última vez. Isso, toque isso dentro de você e identifique. Isso. Agora, eu quero que você imagine um ponto no espaço, bem distante da onde ele apareceu originalmente para você. Por exemplo, se ele surgiu na sua frente, na lateral, eu quero que você imagine um ponto no espaço atrás de você, distante. Ou vice-versa, alguma coisa bem oposta, bem distante do ponto original onde surgiu aquela história. A voz e tal. E desse ponto onde surgiu, eu quero que você imagine que a fonte da voz foi para lá. Está distante. Logo, se uma pessoa se distancia de você, a voz fica mais baixa, fica distante. Ela aparece com menos amplitude por causa da própria distância. Então eu quero que você imagine que você está ouvindo a mesma coisa, da mesma forma, do mesmo jeito, só que agora distante. A mesma coisa, da mesma forma, do mesmo jeito, só que agora está distante. Agora está longe. Está distante, mas você continua ouvindo a mesma coisa. Começa a prestar atenção se nesse ponto tão distante, tão diferente, existe uma modificação sobre como você se sente. Não está no lugar que estava, não estava no lugar onde estava te incomodando, está num outro ponto distante. Está num outro ponto distante. E desse ponto distante, você vai identificando, então, como você se sente diferente já. Só de ter mudado a localização, o volume, porque está distante. Isso, identifique, veja, ouça, sinta. Principalmente, perceba como a distância e a localização em si já modificam como você se sente. Isso, assim. Veja, ouça, sinta, perceba. Isso. Isso. Muito bem. E agora, nós vamos fazer o seguinte. O conteúdo ele vai permanecer o mesmo. Vamos supor que no diálogo interno você dizia: eu não devia ter feito isso, eu não devia ter largado mão da história, eu não devia ter deixado aquela pessoa que trabalha para mim agir do jeito que ela agiu, eu devia ter ficado em cima, eu fui estúpida de ter feito isso. Vamos supor que esse tenha sido o conteúdo, mais ou menos. Agora você vai imaginar umas vozes engraçadas. Lembra, por exemplo, da voz do Frajola, daquele Frajola e Piu Piu, que ele falava algo mais ou menos assim: nada dá certo pra mim. Imagina ele dizendo: eu fui uma estúpida, eu não devia ter feito uma coisa lá da distância diferente. Eu não devia ter feito, eu fui uma estúpida, eu devia ter prestado atenção naquilo que ela estava falando, naquilo que ela estava dizendo. Ou então você pode imaginar, por exemplo, uma pessoa bêbada: eu não devia ter prestado atenção na pessoa que é distante, devia ter feito isso diferente. Ou então a voz de uma criancinha pequena, por exemplo: mamãe, eu não devia, mamãe, eu não devia ter feito isso, mamãe. Ou então a voz do ligeirinho: eu não devia ter feito isso desse jeito, dessa maneira, distante, eu não devia, E aí você vai imaginando esse mesmo conteúdo nas vozes mais exóticas, mais engraçadas. Ou então a voz daquele dublador brasileiro que fazia o Salsicha do Scooby-Doo, né? Ô, meu filho, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito dessa maneira, desse jeito, eu devia ter ficado em cima, ô, Scooby, eu devia ter feito. Vozes diferentes falando o mesmo conteúdo. Vai percebendo na medida em que você vai modificando
e vai usando vozes engraçadas, diferentes, bêbado, criança, personagem de desenho animado, comediante. Imagina seu comediante favorito, aquele que você morre de rir quando ele abre a boca, falando as coisas mais engraçadas. O mesmo conteúdo, exatamente as mesmas palavras, só que naquele tom de voz jocoso, engraçado, irreverente e pouco convincente daquilo que se pretende, evidentemente, e por isso trazendo naturalmente um resultado completamente diferente, de outro jeito, de outra forma. E percebe como você se sente. E eu quero que você vá agora trazendo essas vozes engraçadas para o mesmo lugar onde antes havia aquela voz problemática original. Então põe essas vozes engraçadas de todos esses personagens mais engraçados no mesmo ponto em que originalmente você ouviu aquela voz quando era problemática, só que falando com aquelas vozes engraçadas, com a voz de bêbado, de criança, do desenho animado, dos comediantes engraçados. Você pode imaginar um coro de pessoas, por exemplo, um coro de pessoas rindo, gargalhando hilariamente, de forma histérica, enquanto você fala o conteúdo daquelas coisas e tal. Só que agora você vai botar no mesmo lugar que estava antes, só que o conteúdo permanece o mesmo e todas aquelas vozes engraçadas falam o mesmo texto de forma irreverente, de forma engraçada, de forma curiosa, de forma completamente diferente do que você poderia imaginar, de forma completamente diferente do que você ouviu lá a primeira vez. E agora esvazia sua mente e vamos pensar o que seria interessante ouvir no lugar. O que seria mais interessante ouvir no lugar daquilo? Ao invés daquilo que não é interessante, o que seria interessante ouvir no lugar daquilo? Ao invés de ouvir aquele texto, agora nós vamos mudar o texto, inclusive. Você vai imaginar uma voz, que pode ser a sua própria voz, imposta de outra forma. Pode ser a voz de alguém que você gosta, admira, que te soe muito bem, que você sinta muito bem, dizendo outras coisas que te fariam melhor, remoer positivamente, vamos dizer assim, se é que isso existe, né? Um remoer positivo, o nome de remoer positivamente é afirmativas, afirmações. Alguém fazendo afirmações. Então você vai imaginar pessoas fazendo afirmações, falando coisas num tom de voz. Você pode até imaginar um jogral, um coro de pessoas, várias pessoas falando várias coisas em vários tons de vozes diferentes, que se complementam e transmitem naquele mesmo ponto original algo agora positivo, algo agora muito melhor, algo agora muito mais interessante para você prestar atenção, algo agora que vai te chamar mais ainda a atenção, que vai te trazer mais curiosidade e coisas interessantes a partir de agora. Isso, muito bem, isso, muito bem, isso, e você vai sendo cada vez usando mais a criatividade, a inventividade para ouvir mais coisas, para experimentar mais coisas, para trazer para si mais coisas, mais possibilidades, inúmeras possibilidades outras a partir de agora, que vêm em seu auxílio a partir de agora. Isso, vai experimentando. Isso, assim, muito bem, isso. E perceba o efeito positivo que essas falas positivas, e você vai ajustando no seu painel de controle mental, o controle de voz, de volume, os decibéis, o reverber na voz, se vai ecoar ou não.
A trilha sonora de fundo, qual seria aquela que traz um impacto mais positivo para você? Isso. E nesse momento eu quero que inventivamente você se dê conta quais são as coisas boas que eu posso remoer positivamente. Quais são as coisas, as afirmativas, as coisas no tom de voz específico, com a trilha sonora específica, na velocidade específica que me fazem bem ouvir. Então pense ainda na situação original, que com certeza não foi agradável, nem será percebida como agradável a partir de agora, a possibilidade de resolver. Eu quero que você agora imagine-se completamente a partir de agora, nesse instante, experimentando cada vez mais ser ousada no sentido positivo, ousado, criativo, criativa, sendo cada vez mais, experimentando mais coisas. O que é bom de ouvir? Como você se sente bem enquanto pessoa ouvindo essas coisas? Quais coisas que você pode afirmar, repetir, que te fazem bem, que fazem bem a sua pessoa, que fazem bem a você enquanto pessoa? Quais são essas coisas que te fazem bem enquanto pessoa, que trazem um sentimento bom, que ao falar ou imaginar, isso traz um sentimento bom para você, traz uma sensação boa, traz uma experiência boa para você. Isso, uma experiência muito boa para você. Assim, muito bem. Isso. O que você vai gostar de ouvir que conecta você com as crenças que você tem, que são positivas? Que tipo de coisa você vai gostar de remoer positivamente por dentro? Daquele jeito especial, bom de se ouvir, que desperta, na verdade, dentro de você todas as coisas boas, todas as sensações boas, e faz você se conectar com as coisas que você acredita, que te permitem, que te autorizam reagir mais positivamente em relação a isso, que te permitem, que te autorizam a fazer dessa forma agora sim. Isso. Veja, ouça, sinta, veja, ouça, sinta, isso, assim, do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, isso, assim, muito bem. Que coisas você vai gostar de dizer para si, de repetir por dentro, que vão valorizar você, que vão colocar você consistente, congruente com os seus valores, com as coisas importantes? Quais são as coisas que você vai gostar de ouvir, as coisas que você vai gostar de repetir, as coisas que você vai gostar de trabalhar por dentro? O que é importante para você? Porque uma das coisas que nos motiva é saber que nós estamos fazendo coisas importantes e que são consistentes com os nossos valores, com o que nós consideramos importante. O que você vai gostar de ouvir que vai trabalhar essas coisas importantes por dentro, que vão trabalhar essas coisas importantes aí por dentro? Isso, veja, ouça, sinta, perceba, identifique.
Muito bem, isso. Quais coisas você vai gostar de remoer positivamente, que vão fazer você buscar o melhor que tem dentro de você, suas qualidades, seus talentos? O que você gosta de ouvir e quer ouvir de você mesma, que vai puxar pelo seu melhor, puxar pelas suas capacidades, puxar pelos seus talentos internos? O que? Identifique aí dentro. Também o que você vai gostar de remoer positivamente, que vai te ajudar a agir, a ter comportamentos importantes, desejados, que vai te ajudar a agir no mundo de uma forma melhor, de uma forma mais harmônica, de uma forma especial, na verdade. O que especificamente? Identifique dentro de você também aquilo que você vai gostar de ouvir, que vai ajudar você a lidar de uma forma mais positiva com os ambientes à sua volta, de uma forma mais positiva com aquilo que acontece nos ambientes onde você flui, trabalha, estuda, vive. Isso. Faça todos esses diálogos internos positivos parte de você. Eu vou pedir a você, mente inconsciente, que a partir de agora, nesse momento, experimente a partir de agora entrar em contato com isso, abrir-se para esse tipo de experiência. Por exemplo, todas as noites, enquanto você dorme um sono profundo e reparador, todas. As noites você inconscientemente continua a mente, leva adiante processos, inicia, ativas tudo aquilo que pode ajudar você a experimentar, gostar de sentir prazer e adicionar ao seu repertório de diálogos internos essas coisas boas. O que pode ajudar você inconscientemente? Sonhe com isso, tenha intuições, produza curiosamente, criativamente o corpo, o cérebro, o sistema nervoso, o campo, para que seja cada vez mais fácil conversar consigo harmonicamente, conversar consigo positivamente, conversar consigo saudavelmente, conversar consigo de uma forma mais positiva, de uma forma mais especial, de uma forma bacana, única, de uma forma que levanta o seu astral. Eu vou pedir que você, mente inconsciente, tal e qual quando talvez você tenha querido comprar um carro novo, alguma coisa nova, você saiu na rua e viu aquilo por todos os lados. Porque na verdade as coisas já estavam lá, mas você não tinha escolhido perceber. Mas quando você decide que é importante perceber alguma coisa, isso faz com que você ponha o foco naquilo que é melhor para você e comece a ver, ouvir, sentir por todos os lados onde está aquilo que é importante para você. E esse mesmo mecanismo que eu sei que você já experimentou tantas vezes, que eu sei que você conhece bem, esse mesmo mecanismo retorna agora inconscientemente. Esse mesmo mecanismo volta agora inconscientemente. Retorna agora inconscientemente, outra vez, de novo. Retorna nesse instante. Volta e programa você para falar coisas boas para você. Programa você inconscientemente aquilo que funciona para que seja bom, agradável, positivo. Dizer as coisas que põem o seu estado harmônico, equilibrado, positivo, ideal para que você possa lidar com os desafios da vida, lidar
com aquilo que acontece de inúmeras outras formas, de inúmeras outras maneiras, de tudo que é forma diferente que for possível a partir de agora. E na medida em que você vai lembrando de esquecer ou esquecendo de lembrar dos detalhes daquilo que eu trabalhei aqui e daquilo que você já mudou inconscientemente na estrutura, e faz você ter a certeza, tal e qual a certeza que o sol lá fora, no mesmo lugar, onde ele vai permanecer durante muito tempo, e você tem certeza disso, e tem um senso de ter certeza, esse mesmo senso de ter certeza agora é transferido inconscientemente para a certeza de que você pode lidar com essas coisas de outra forma e gostar de encontrar formas divertidas e prazerosas para fazer isso acontecer. Eu vou fazer uma contagem de 0 a 7. A cada número você vai saindo desse estado quando eu contar 7. E estalar os dedos, você vai abrir os olhos, sentindo-se muito bem. Eu não vou afirmar que quando eu fizer isso, já mudada a estrutura programada, modificada completamente inconscientemente, você passa a ter agora diálogos internos mais positivos, passa a ter agora diálogos internos mais saudáveis, passa a ter agora diálogos internos que buscam, trazem e revelam o melhor de você. E no 7 você abre os olhos enquanto espalha positivamente essas coisas boas por você. 0, 1, respire profundamente saindo desse estado. 2, mais uma respiração profunda, respire comigo. Isso, tente em vão resistir. Muito bem, isso, apenas experimente em mente, em corpo, em todas as estruturas, isso, dentro, fora, no presente, no passado, no futuro. Imagine-se no futuro já experimentando hoje o melhor que existe dentro de você, agora em termos da forma melhor como você se trata e lida com você, desenvolvendo diálogos internos cada vez mais positivos, mais e mais e mais e mais positivos. 3, saindo desse estado. 4, 5, espalhando. 6 e 7, abra os olhos.